Deus te abençoe, meu querido. Que essa noite seja especial para você, que a palavra mais uma vez venha a seu encontro, renove você, fortaleça você, que Deus fale claramente aos seus ouvidos, aqueça seu coração e te dê orientação para muitas dúvidas e necessidades que talvez você tenha trazido ao entrar por essas portas. O tema da nossa reflexão é triunfo sobre a perseguição. Triunfo sobre a perseguição. Antes da gente entrar propriamente dito no texto base da nossa noite, eu preciso colocar os alicerces para que a nossa conversa aconteça. O primeiro alicerce é que perseguição e dificuldade fazem parte natural do mundo em que vivemos. Não adianta a gente ser iludido quanto a isso. Campanha da vitória, campanha da prosperidade, você sacrificar no altar com dízimos, ofertas, não sei o quê. Não vai mudar esse fato, porque você vai sair dessas portas, você vai continuar vivendo num mundo hostil, num mundo que caiu em pecado, e Gênesis 3 nos mostra isso, que a partir da entrada do pecado no mundo, a maldição também faz parte do planeta em que vivemos, do universo onde estamos inseridos. Cresce cardo, abrolho, urtiga, arranha-gato, você tem que trabalhar o dia inteiro no suor do seu rosto, é enfermidade, é tragédia, é assassinato, é bandidagem, é corrupção, faz parte dessa natureza caída, nesse mundo que jaz no maligno. O seu corpo envelhece, enche de rugas, adoece, pessoas jovens serão acometidas por fatalidades, doenças inexplicáveis, e terão sua vida ceifada. Então, a primeira base, o primeiro alicerce sobre o qual construir a nossa linha de raciocínio é que a perseguição e dificuldades fazem parte natural do mundo em que vivemos. Nós não podemos romancear que a vida é aquilo que não é. Segundo alicerce é que nossa identificação com Jesus Cristo nos insere automaticamente num combate. Paulo escreve já velhinho a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 8, Paulo diz: combati o bom. O que é a vida cristã, gente? Nesse mundo, é um combate. Se não bastasse estarmos inseridos numa ordem caótica, num mundo em convulsão, num mundo que jaz no maligno, que tem como seu príncipe aquele que usurpou, que enganou Eva e usurpou dela a bênção de viver sem pecado. É isso mesmo, o príncipe desse mundo é o pai da mentira, o enganador por natureza. Se não bastasse vivermos nesse mundo, a nossa identificação com Jesus Cristo nos insere automaticamente num combate, porque antes nós nadávamos a favor da correnteza, era muito fácil, nós nos deliciávamos naquele rio forte. A partir do momento que Jesus Cristo nos encontra, nós passamos a remar contra a correnteza, a nadar contra a correnteza, e as nossas forças muitas vezes vão embora. Nós temos que lutar contra o nosso pecado, nós temos que confrontar a nossa índole, a nossa impaciência. Quem é colérico sabe muito bem o que eu estou dizendo, quem tem explosões de ira sabe muito bem o que eu estou dizendo, consciente do fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, longanimidade. Quem é colérico vai precisar lutar contra essa velha natureza, é remar contra a maré. Antes você dava vazão a quem era, eu sou assim, não me acuse. Agora você sabe que você não é mais assim, você foi inserido no reino de Cristo, e você começa a remar contra a correnteza. Ambiente do trabalho, conversas no trabalho, rodas hostis, com conversas vis, não fazem mais parte da sua agenda. Os colegas, os homens, mandam pornografia via WhatsApp, aquele negócio, você fala, opa, eu preciso confrontar isso. As mulheres com seus pecados, com seus vícios, com suas tentações, começam a remar contra a correnteza, a remar contra a maré. Quando a gente é inserido no reino de Deus, uma outra dificuldade é acrescentada à nossa vida, além de já estarmos nesse mundo que jaz do maligno. E o serviço fiel a Jesus Cristo também nos coloca. Mateus capítulo 5, depois de falar as bem-aventuranças, na última bem-aventurança Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, veja que há uma guerra acontecendo, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, falarem todo mal contra vocês. Não é isso?
Você quer amar Deus, te chamam de fanático. Você quer levar as coisas de Deus a sério, porque você sabe o quanto você é devedor de graça, e as pessoas ao seu redor te enchem de sentimento de culpa, tentando te pressionar para voltar a remar a favor da correnteza. Jesus diz: quem estiver comigo vai ser perseguido, vai receber mentiras, vai receber afrontas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz que todo, e não há exceção, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. A palavra piedosa significa aquela pessoa, literalmente, que quer andar com Jesus Cristo. João, capítulo 15, versículos 18 a versículo 21. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz: gente, o mundo odeia vocês. E ele explica porque primeiro o mundo ama a mim, o mundo odeia a mim. O mundo odeia vocês porque vocês não pertencem mais ao mundo. Vocês agora pertencem a mim. Mas tem um consolo. Tem um consolo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, logo depois da conversão de Saulo, o que nós conhecemos também como Paulo, assim que ele se converteu, Deus aparece a Ananias. Saulo está cego, 3 dias cego. Deus aparece a Ananias e diz: Ananias, vai lá orar por Saulo, porque me importa que ele sofra muitas coisas por causa do meu nome. E a gente sabe muito bem o que vira a vida de Saulo depois de sua conversão. Simplesmente por se identificar com Jesus Cristo, ele é jogado dentro de um campo de batalha. Antes ele vivia sua vida religiosa de maneira muito confortável, lutava contra esse mundo que nos envelhece, que nos engia, um mundo que nos adoece, gente que morre aqui, gente que morre ali, uma tragédia aqui, uma corrupção, a violência, a falta de infraestrutura aqui e ali, coisas que nos deixam muito nervosos. Paulo lutava contra isso, mas a partir do momento que ele é salvo pela graça de Deus, ele passa a lutar agora contra a sua velha natureza. Ele passa a lutar contra um mundo que é hostil à vontade de Deus, um mundo que naturalmente odeia Jesus Cristo, inclusive o mundo religioso. Entenderam, gente, os alicerces básicos? Sem visão romântica. Porque se você tiver a visão romântica demais, você vai se frustrar e você vai se machucar demais. Uma pessoa te trai aqui e você arranca os cabelos. Por quê? Porque é mal todo desígnio humano desde a sua criancice. Acontece uma fatalidade aqui. Por quê? Porque o nosso mundo não é o mundo que Deus construiu para ser. É um mundo caído. O pai que você ama morre. Almoçou com ele no churrasco lá, fez o frango caipira, à tarde você foi para sua casa, seu pai foi para a casa dele, aí seu telefone toca, o seu pai morreu. Mas que jeito, estava com ele agora e morreu. Essas coisas acontecem. Se você não tiver uma visão da vida, sim, o desespero vai enfiar garras no seu coração e vai te destruir. O desemprego, traição de pessoas, gente em quem você investiu, gente a quem você se doou seus afetos, doou suas finanças, doou sua energia. Pessoa se vira contra você sem mais nem menos. Por quê? Por quê? Por quê? Gente, porque o mundo é assim. O mundo é assim. Não há um justo sequer, não há quem pratique o bem. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. A gente usa a nossa língua como veneno de víbora, os nossos pés são velozes para praticar o mal. Em Romanos 3, versículo 9 em diante, Paulo fala isso de maneira muito clara. Então essas são as bases para a gente raciocinar e conversar sobre perseguição. E vamos para o nosso texto base, que é 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Peço você que abra nessa carta, por favor, capítulo 11, versículo em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo nos começa dando aqui um relato marcante. Paulo diz que a perseguição e dor são resultados naturais da identificação e amor por Cristo Jesus. A perseguição e dor que muitas vezes nós sofremos, não toda ela. Já existe perseguição e dor por nascermos nesse mundo que jaz do maligno. Você vai nascer, você está exposto a uma série de fatalidades, de situações. Mas quando você se identifica com Jesus Cristo, isso se intensifica. Novos ingredientes são jogados dentro dessa panela. E Paulo diz que existe sim perseguição e dor, como resultados da nossa identificação
e do nosso amor por Jesus Cristo. E no versículo 23 do capítulo 11, Paulo diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Paulo aqui, ele está defendendo o argumento porque havia pessoas na igreja de Corinto que diziam que ele não era um apóstolo, ele não era um representante de Cristo. E aí Paulo agora no versículo 23, apresenta para nós as credenciais de um apóstolo. Os apóstolos de hoje, os ditos apóstolos de hoje, colocam a foto deles na porta da igreja, tem canal de televisão, elege seu filho como deputado, como senador, estão na política, tem jato particular. Veja as credenciais dos apóstolos do primeiro século. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus. Sabe quem são os judeus? Os irmãos de sangue de Paulo. Paulo é judeu, são os compatriotas, são as pessoas que ouviam Paulo quando ele era fariseu, zeloso da lei. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. O que isso aqui quer dizer? A lei judaica havia estabelecido que você não podia maltratar demais alguém acusado de algum crime, no caso de Paulo, alguma sedição por pregar Jesus como Senhor e Salvador. Então a pena máxima eram 40 açoites, você não podia dar 41 chibatadas. Deu 40 chibatadas, você já foi muito cruel, para por ali, já deu a medida de pena. Aí os judeus, para aplicarem requintes de crueldade, disseram o seguinte: já que a gente pode dar no máximo 40 açoites, e assim a pena já foi cumprida, vamos dar 39 açoites várias vezes, a gente não chega nos 40, e aplicaram essa metodologia a Paulo. 5 vezes, eu recebi uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em Atos capítulo 16, quando Paulo está em sua primeira viagem missionária, ele chega à cidade de Listra, e ali ele é apedrejado, é espancado, e apanha tanto, simplesmente por falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, que os seus próprios discípulos olham para ele e dizem: morreu. Os discípulos o arrastam depois que a multidão vai embora, levam ele para fora da cidade, tratam de suas feridas e percebem que ele estava vivo ainda. Paulo segue trazendo as suas marcas, as credenciais de seu apostolado. Em naufrágio, passei 3 vezes. Uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Sabe o que isso significa? Acabei de sofrer naufrágio. Não tem bombeiro, não tem bote salva-vida, não tem nada. Me agarrei num pedaço de pau do barco e fiquei 1 dia e 1 noite ali, perdido no mar. Tudo isso por amor a Cristo. Olha a perseguição. Ele vai seguir dizendo: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios. Patrícios são os seus compatriotas judeus. Patrícios são aquelas pessoas que o viram crescer, seus amigos, seus contemporâneos, seus conterrâneos. Isso mesmo. Ele disse: eu fui traído por gente a quem eu me dediquei. Fui pisado por pessoas a quem eu amei. Ele vai seguir dizendo ainda: entre falsos irmãos, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas. Eu estou no versículo, final do versículo 26, versículo 27 ainda, final do versículo 26, olha isso aí: em perigos entre falsos irmãos. É isso mesmo, gente. É gente de igreja, tá? Que está falando aqui. É gente que frequenta igreja, prédio com o nome de igreja, mas é joio no meio do trigo. São falsos irmãos e que fazem muito mal, que oprimem, que perseguem, que caluniam, que difamam, que fazem campanhas contra. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, olha isso aqui, gente: em fome, em sede, em jejum, em frio, em nudez. Você fala: para, Paulo,
É perseguição, é luta, é dificuldade demais. Ele diz, calma que tem mais. Ele vai dizer no versículo 28, além das coisas exteriores, que é tudo isso que eu citei, naufrágio, fome, espancamento, perigo, ser expulso de cidade, traição de pessoas a quem eu dediquei, além de tudo isso, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu me preocupo com a glória de Jesus Cristo. Eu me preocupo com o povo de Deus. Paulo escreve 13 cartas de 27 livros do Novo Testamento, e todas as cartas têm como propósito ajudar a igreja a crescer. Cresce, gente, cresce, gente. Vocês foram salvos para uma vida próspera, vocês foram salvos para vitória, vocês foram salvos para uma caminhada de poder em Cristo Jesus. Cresce, gente. Toda a carta de Paulo está dizendo isso. Cresce, gente, cresce, gente. Tem carta que Paulo diz, eu vou morrer por vocês, porque parece que eu estou dando a luz. Eu dei leite para vocês, está na hora de crescer, mas vocês querem voltar para a barriga de novo, porque vocês não crescem. São as aflições internas no coração de um pastor, de lutar, de sonhar, de investir, e não ver as pessoas crescendo, não se dedicando a si mesmas. Paulo diz, como isso traz sofrimento a mim. E aí no versículo 29 ele diz, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. O que ele está dizendo é, quando um homem adultera e abandona o lar dele, eu estou sofrendo com aquela mulher, eu fui amigo daquele homem, eu evangelizei aquele homem. Quando um filho adolescente se revolta contra seus pais, vira as costas ao evangelho, abandona a sua comunidade de fé e se endurece no coração, eu sofro com isso porque eu vi aquele menino pequenininho, eu preguei o evangelho para aqueles pais, eu fiz culto naqueles lares, eu sofro com isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Versículo 32, Paulo diz, em Damasco, logo depois de sua conversão, isso aqui está em Atos capítulo 11, o governador preposto do rei Atenas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. O grande Saulo, poderoso entre os judeus, precisa entrar num grande cesto, como diz o versículo 33, e descer por uma janela da muralha abaixo para não ser preso. A gente tem aqui um relato marcante. Paulo nos mostra que além da gente viver num mundo vil, que jaz no maligno, quando nos identificamos com Cristo, existe sim uma grande possibilidade de perseguição e dor, por conta da nossa identificação justamente por esse Jesus Cristo. E aí Paulo segue dizendo agora que para que a gente não seja consumido pela tristeza, pelo desespero, ao passarmos por lutas, dificuldades, por nossa identificação com Deus, Deus vai nos dando mimos, Deus vai nos concedendo graças. Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo diz que Deus ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Antes, Deus ele vai providenciando escapes, válvulas, para que a gente possa suportar as dificuldades da vida. Você já passou por experiências assim? Você está naquele arroxo, naquela agonia, naquele desespero. Vem um telefonema amigo. Lembrei de você. Estou orando por você. Chegou a mensagem. Eu estava conversando hoje com um amigo que está morando em outro país. Ele disse, esses dias eu estava num desespero, as portas se fechando, tanta dificuldade. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp, de um pastor aí de Anápolis. E a mensagem era ele orando por mim. Deus abençoe fulano de tal, sua esposa agora, nisso. Refrigera a alma deles, dê descanso ao coração. Ele disse, como naquele momento eu fui consolado pela graça de Deus. Você está passando por circunstâncias onde só você e Deus sabem. Todas as portas trancadas. Você fala, não tem solução. E aí, miraculosamente, Deus intervém e age a seu favor. Te renova as forças, te alivia a dor. São as válvulas de escape, são os mimos da graça. E Paulo nos fala isso no capítulo 12, nos 6 primeiros versos. Deus dá a ele um vislumbre daquilo que espera Paulo e espera a mim e a você.
para que Paulo se console ao enfrentar as lutas e dificuldades. No verso 1 do capítulo 12, Paulo diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, o que Paulo está dizendo é, não vale a pena a gente ficar se expondo. Não é prudente e saudável nós nos vangloriarmos. Ainda que não me convém, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu quero falar algumas coisas para vocês. Depois de todas essas lutas que eu enfrentei, e durante todas essas lutas que eu enfrentei, Deus sempre estava presente, me mimando, me confortando e me consolando para que eu não fosse destruído. E ele vai falar a revelação que ele teve. Eu conheço um homem em Cristo, e ele está sendo educado aqui, esse homem é ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. A experiência desse homem aqui foi tão bonita, tão grande, que ele não tem palavras, ele não tem nem consciência geográfica para dizer. Eu não sei se ele foi arrebatado no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe. Eu não sei se eu estava presente na consciência, se aconteceu comigo acordado, se Deus me deu um êxtase, uma visão. Eu sei que eu fui arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que o tal homem, ele está falando de si, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Você está percebendo o escape de Deus? Esse homem foi apedrejado, esse homem foi surrado, esse homem foi fustigado com varas, esse homem sofreu naufrágio, esse homem passou fome, esse homem que era ovacionado, bajulado por sua cidade, precisa fugir dentro de um cesto, e esse homem, ao passar por tantas dificuldades, por sua identificação com Cristo, e para não ser consumido por essas dificuldades, ele vai recebendo de Deus mimos, os mimos da graça. Deus vai mostrando, eu quero dizer aonde você pertence, meu querido. Você não pertence a esse mundo que jaz no maligno, cheio de contradições. Você pertence ao paraíso. E para você perseverar nessa luta, nesse mundo vil, eu vou te mostrar a sua casa. Deus o toma. Abre a cortina que separa o mundo que a gente vê do mundo que é muito mais real que esse e a gente não vê. E Paulo vê o mundo muito mais real que esse. E ele é tomado de conforto, de consolo, para continuar essa batalha de amor, de perseverança e de fidelidade a Jesus. Ele diz, eu fui arrebatado até o paraíso, e esse homem que é ele, ouviu palavras inefáveis. Sabe o que essa palavra confusa significa? Não usada hoje no nosso vocabulário diário. Inefável significa, eu não tenho nem palavras para descrever a experiência que eu tive com Deus. É inenarrável. Sabe quando você faz aquela viagem maravilhosa? E você está tão empolgado, né? Primeira vez que você faz a viagem para o exterior, primeira vez que você vai para a praia, primeira vez que qualquer coisa que você faz, e você chega lá e aquela sensação extraordinária, você fica registrando tudo, né? Você não curte a viagem tanto, porque você está mais preocupado em registrar para se lembrar, do que curtir a viagem. Mas quando você chega em casa, você vai olhar as fotos, você percebe que não é mais a mesma coisa. A experiência extraordinária foi lá. É o que Paulo está dizendo. Não tem palavras que eu possa usar que vai encantar vocês. Vocês têm que viver isso. Vocês têm que ver o que eu vi, conhecer o que eu conheci e ouvir de Deus o que eu ouvi. E aí Paulo no verso 5 diz, de tal coisa vou me gloriar, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que Paulo está dizendo é, eu não vou ficar falando mais coisas a meu respeito. O que eu sei é que Deus é bom. A gente passa por lutas, dificuldades, perseguições, e durante esse percurso, sempre Deus vai nos concedendo os mimos da graça. Você vem para um culto, uma pessoa se levanta, vem à frente e diz, pastor, eu quero o microfone, e conta um milagre. E aquela experiência, aquela frase, aquela palavra, aquele testemunho te enche de conforto, porque você precisava ouvir aquilo. Uma música é cantada, uma oração é feita que te gera um impacto profundo, alguém que você não tem nem tanta intimidade, mas a quem Deus aproxima de você, te dá um abraço e diz, que Deus te abençoe, estou orando por você, e é algo especial, sobrenatural.
São os mimos da graça que não cessam. Paulo diz, são esses mimos que mantêm a gente em pé ao passar por essa jornada difícil, cheia de contradições, até a gente chegar na nossa verdadeira casa. São os mimos da graça. E ele termina trazendo algumas revelações do propósito de Deus através das perseguições, das lutas, das contradições e das dificuldades pelas quais nós passamos. Está nos versos 7 a 10. Paulo diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, veja que agora ele admite, esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu, sou eu. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Faz parte da providência e da soberania misteriosa de Deus, controlar todas as coisas, para nos manter em tratamento, a fim do nosso orgulho ser quebrado, nossas fraquezas serem expostas e Deus lidar com o nosso coração. Para que eu não ficasse soberbo, arrogante, para que eu não perdesse a visão bela de Jesus Cristo, Deus permitiu que fosse posto um espinho na minha carne para me esbofetear. E quem trouxe esse espinho para me esbofetear foi nada mais, nada menos que o próprio Satanás. Ninguém sabe qual era esse espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era um problema muito sério que ele tinha na visão, desde que o Cristo da glória apareceu a ele, a visão dele nunca mais foi a mesma. Em algumas cartas Paulo escreve, a letra está grande, é para vocês saberem que fui eu que escrevi. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que foi acolhido de maneira tão amorosa por aquela igreja, que ele estava com a doença repugnante, que aquela igreja o amou tanto, que se fosse necessário, eles tirariam seus próprios olhos e dariam a Paulo. Alguns dizem que o pecado, o espinho na carne de Paulo, era esse problema de saúde. Outros, é porque ele nunca se casou. Paulo, em algumas cartas, reclama de que era um homem sozinho. Pedro tinha esposa, Tiago tinha esposa, mas ele nunca teve esposa. Nós não sabemos, o que sabemos é que Deus foi o autor desse espinho na carne. O diabo agiu como o cão na coleira, coordenado por Deus, para humilhar Paulo, a fim de que ele não se ensoberbecesse e se afastasse da graça de Deus. E ele segue dizendo o seguinte, versículo 8, por causa desse espinho, não uma nem duas, por 3 vezes eu pedi a Deus, afasta de mim, está doendo, está machucando. E é lícito a gente orar, Deus afasta, está doendo, resolve essa situação, não aguento mais viver assim, está demorando demais, Deus, cadê o teu agir, cadê a tua presença, cadê o Senhor nessa causa, Deus, haja. 1, 2, 3 vezes Paulo ora, mas quando você ora, você tem que estar preparado para a resposta de Deus. Deus responde a Paulo e diz, a minha graça te basta, eu não vou tirar o seu espinho na carne. Isso aqui tem que nos preparar para um outro fato da realidade. Nem todas as nossas orações serão respondidas como nós gostaríamos que fossem. A glória de Deus nunca pode ser prejudicada por nossas cobiças pessoais e nossos desejos pessoais. Nossa vida faz parte de um projeto muito maior, onde a glória e a soberania de Deus são exaltadas, onde outras pessoas são salvas. Eu convivi com a Cacilda em Séries. A Cacilda era rezadora de terço, morava num bairro lá em Séries, Dona Cacilda, e cheia de imagem na casa dela, aquelas tranqueiras todas. E a Cacilda ia de casa em casa com os tercinhos. Até chegar na casa, ela ia contando os gominhos, né? De casa em casa. E a Cacilda começou a ir para a igreja que eu tinha o privilégio também de pastorear. E eu fazia lá o que eu faço aqui, eu ia lendo a Bíblia, e ela, não concordo com isso, mas Cacilda, é a palavra de Deus, mas não concordo com isso, é a palavra de Deus. Cacilda, o que eu posso dizer para a senhora é, permaneça lendo e estudando a palavra de Deus, porque não sou eu que vou convencer a senhora tem que conhecer a verdade vai te libertar. E ela foi conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus.
Um dia a Cacilda está na casa dela, o marido dela, um pedreiro, o Zezinho, chega em casa, e ela está lá no quintal, fez um buraco no quintal, quintal de terra, está jogando as imagens e quebrando, pá, 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 com uma marretona que ele usava como pedreiro, e o Zezinho, que é isso, mulher? Meio ignorantão, o jeitão dele, que é isso, mulher? Dá isso aí para os outros. O que não serve para mim, não serve para os outros. A Cacilda se tornou uma mulher frequentadora dos cultos nos lares, uma velhinha semi-analfabeta, abriu um pequeno grupo na casa dela, falou, pastor, agora está na hora de eu pregar o evangelho para tanta gente que eu enganei, e começou a convidar as amigas, não ia quase ninguém, assim mesmo, gente, perseguição, dificuldade é luta, não ia quase ninguém, pregando e pregando. A Cacilda contraiu câncer, 5 anos, de Séries até o Araújo Jorge, indo e voltando, 5 anos, 5 anos, 5 anos. Eu acompanhei a Cacilda de perto durante todo esse processo. Deus a humilhou, a enfermidade a esbofeteou. E a Cacilda nunca murmurou. Ela faleceu. Crente morre, crente contrai câncer. E Deus não perde o controle, inclusive, sobre o câncer, viu, gente? No dia do velório da Cacilda, que foi no dia da morte do pai do Nadinho, eu estava aqui em Anápolis, eu vim conhecer a igreja. Lembra, Nadinho? Eu entrei lá na UTI, passou 1 hora, 2 horas, seu pai faleceu. Foi juntinho, naquela mesma hora a Cacilda faleceu. Eu tinha que pregar aqui à noite, não pude participar do ofício fúnebre dela. É uma mulher muito amada, mas os amigos me contaram depois. Toda a família que nunca pôs os pés na igreja, nunca foi firme, vieram para a igreja e deram um testemunho. Nós nunca mais vamos sair dessa igreja, porque minha mãe enfrentou o câncer e saiu vitoriosa. A vida da minha mãe foi um exemplo real da verdade de Jesus Cristo. É o que Paulo diz. Deus apareceu para mim e disse, eu não vou tirar o espinho, a minha graça te basta. Você vai depender da minha graça e você verá que a minha graça é maior que todas as limitações e lutas humanas. O meu poder se aperfeiçoará em sua fraqueza. Depois que Paulo ouve esse relato de Deus, essa notificação de Deus, ele traz para nós a sua constatação e a sua conclusão no versículo 9, final do versículo 9, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto, e aqui a nossa tradução não está muito boa, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Essa palavra prazer não está bem traduzida. Essa palavra no original significa, eu compreendo, que passando por todas essas coisas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, Deus tem um propósito. Mesmo que eu passe por todas essas situações, Deus tem um propósito. A palavra no original, no grego, a raiz da palavra é glória. O nome de Deus será glorificado, mesmo eu passando por todas essas coisas, e Deus me ensinará lições valiosíssimas. O resumo desse texto base que nós lemos, versículos 23 a 33 do capítulo 11, é que existe sim uma grande possibilidade de perseguição e dor por conta do nosso amor a Cristo. A imprensa, a mídia brasileira, capitaneada pelo esquerdismo terrível, não noticia o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Bolívia. Tem irmãos de fé nossos sendo assassinados, ou assassinados hoje. Ontem um policial boliviano foi assassinado por aquele ditador, apoiado por nosso ex-presidente de 4 dedos, foi assassinado e foi noticiado. Tem homens e mulheres de Deus morrendo, assassinados por amor a Cristo, aos montes no Oriente Médio, na Coreia, na África. João Batista, meu amigo, que se converteu no mesmo dia que eu, esteve aqui esses dias, está indo daqui 5 dias para o Senegal, população 85% muçulmana, ele, uma mulher, mais 2 criancinhas, a possibilidade deles serem assassinados lá é monstruosa. Paulo está dizendo, há uma grande possibilidade sim, de quando você se levantar e dizer, usa-me, você enfrentar perseguição, luta,
traição, uma série de situações hostis e difíceis por amor a Cristo. Mas há um consolo. Enquanto você estiver nesse mundo passando por tudo isso por amor a Cristo, os mimos de Deus nunca vão se afastar da sua vida. Deus sempre vai te sustentar. Sempre. E eu preciso dizer, as perseguições não são inúteis, as lutas não são inúteis, as traições não são inúteis. Deus controla toda a situação. Deus vê as lutas que nós passamos, Deus ouve as nossas orações. Paulo orou por 3 vezes, porque ele tinha certeza que Deus ouvia. E Deus não só ouve, ele responde. Deus disse, não vou tirar, não vou tirar. Deus responde às nossas orações. E tem mais, gente, Deus nos sustenta por sua graça. Minha graça te basta. O meu poder vai sustentar você, à medida em que você for passando por todas essas situações difíceis. Que bonito isso, que consolo. E a gente precisa terminar trazendo os resultados de tudo isso para a nossa vida, gente. Infelizmente, vivemos num mundo caído que naturalmente nos reserva muitas dores e contradições. Infelizmente. Podia ser diferente. Se nós lá atrás, em Adão e Eva, tivéssemos escolhido um caminho diferente. Mas escolhemos lá atrás e continuamos escolhendo hoje voltar nossas costas contra a vontade de Deus e contra o seu desejo para as nossas vidas. Escolhemos hoje, muitas vezes, atitudes, falas, comportamentos, ações, decisões que confrontam, que afrontam, que revelam o quanto o nosso coração ainda é hostil ao Evangelho. Infelizmente, vivemos num mundo caído que naturalmente nos reserva muitas contradições e dores, e isso aumenta ainda quando mudamos de time. A gente deixou o reino da morte e nós fomos inseridos no reino de Deus. No entanto, apesar de toda essa realidade nua e crua, eu poderia ser um pregador mentiroso, romântico, a fim de você ir para casa hoje com falso conforto. Mas nós precisamos do consolo do Evangelho, não do consolo dos homens, do conforto trazido pela palavra de Deus. No entanto, eu e você podemos descansar porque Deus controla as nossas vidas. Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne. Esse espinho não apareceu do nada. Deus, em sua soberania, disse, vai. Usa inclusive o diabo como seu funcionário, porque o diabo não pode ir aonde Deus não permite. Ele é um cão amarrado à coleira, para cumprir propósitos misteriosos, para moldar o povo de Deus em obediência e dependência da graça de Deus que sempre nos sustenta. Deus vê nossas dificuldades, Deus vê as traições, Deus vê as perseguições. É por isso que Paulo tem a confiança de orar. Eu orei, não uma, eu orei não 2, mas eu orei 3. E se Deus não tivesse respondido, naquele momento ele ia continuar orando 4, 5, 6, 7, porque ele sabia que Deus vê, que Deus está presente. E Paulo recebeu de Deus a confirmação, eu sustento vocês através de todas as dificuldades. O mesmo Paulo escreveu Romanos capítulo 8, que foi o texto que eu usei para pregar no nosso culto de virada de ano, que está inclusive gravado, você pode assistir depois na internet, no nosso site, no aplicativo. Em Romanos 8, Paulo diz, quem é que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, dor, perigo, nudez, perseguição, frio, altura, profundidade, principado, potestade, dominadores desse mundo? Paulo diz, não. Em todas estas coisas, não sobre elas, mas através de todas essas coisas, mesmo passando por tudo isso, somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo nos amou. Deus nos sustenta através de todas as lutas. Deus está nos aperfeiçoando por sua graça. Tua graça me basta. É o que a gente tem que dizer para Deus. Porque Deus disse para Paulo, minha graça te basta. Quando você é fraco, meu querido, é que eu sou forte. Quando seus amigos te abandonam, é que você vai perceber que eu sempre estive presente. Eu sou aquele que permanece quando todos saem. Eu sou aquele que nunca te abandonou quando todos se ausentaram. Você achou que foi você que ganhou aquela promoção no trabalho?
Eu que te dei aquele insight, eu que te dei a saúde, eu que movi as circunstâncias, eu que inclinei o coração do seu chefe, eu fiz tudo por você, minha graça te basta em todo tempo. Que forte descanso para nós. Deus está nos aperfeiçoando por sua graça. E no fim, gente, Deus nos fará justiça. No final da vida, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, vivi todos os dias a minha vida amando a Deus, e guardei a minha fé, minhas convicções. Eu sei que eu remei a vida inteira contra a maré, nadei contra a correnteza, e faria tudo de novo se pudesse voltar, porque eu sei que esse Deus, o reto juiz, me dará a coroa da justiça naquele dia. E Paulo insere todos nós, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Como enfrentar, gente, perseguição, traição, luta, dificuldade, descansando no fato de que Deus controla nossas vidas. Ele vê tudo. Podemos orar que Ele ouve e Ele responderá. Deus nos sustenta através, enquanto passamos. E essas perseguições, lutas e dificuldades estão sendo usadas pela soberania de Deus de maneira misteriosa para produzir as revelações da graça sobre nós. Mas no final, não tem problema, porque o nosso maior problema já foi resolvido, que é a morte. O que nos espera é a coroa que Cristo Jesus nos dará naquele grande e glorioso dia. Jó, abandonado pelos amigos, depois de enterrar 10 filhos, falido, expulsaram ele do Rotary Club, do Lions Club, da maçonaria. Jó, tomado de enfermidade, repugnante, seu casamento à beira do precipício. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim levantará meu corpo da morte. Como passar por tudo nessa vida? Eu sei que meu Redentor vive, controla todas as coisas, usa todas as coisas para o meu bem, ainda que eu não compreenda. Me fará dependente de sua graça e no final de tudo, me dará a coroa da glória. Coloque diante de Deus sua aflição, ponha diante de Deus sua causa e peça que Ele transborde em seu coração, a convicção do amor, do cuidado, de que você pertence a Ele, de que você é filho, não é criatura, você é filho, foi adotado. Peça para que Deus te dê experiências de descanso nele e que coloque seus pés para caminhar em fidelidade, ainda que você passe por dificuldades. Coloque diante de Deus as suas necessidades e diga: Deus, eu queria que o Senhor tirasse isso. Eu quero mesmo. Eu quero, Deus, eu preciso, está doendo demais. Mas você também pode dizer: Deus, e eu sei que se inclusive isso não for tirado, se isso me levar para o túmulo, o Senhor já me deu a vida. O Senhor já me deu a vida eterna.